Raul, fala pra gente, como é que funciona, assim, resumidamente, uma reunião mediúnica, né? Aquela coisa da mesa que a gente fala, que se junta ali. Tem aqui o início do trabalho mediúnico é interessante. Vamos na casa. Eu iniciei a parte de trabalho na mesa mediúnica. Isso. Há uns 20 anos atrás. Você recebia dialogador? Agora o nome é dialogador, não era? Não. Era doutrinador, né? Eu era o segundo. Tinha uma amiga nossa que ela dirigia. Eu dava assistência a ela, eu era o médico passista e esclarecedor, né? Aí ela apareceu e eu assumi, que eu nunca tinha assumido, né? Aí começaram os trabalhos de recebimento e tal. O nosso grupo não era um grupo pequeno, chegava a 10. Quando realmente o que a doutrina fala é que no máximo deve ter 14. Né? 14 pessoas. Ela trabalha. Tia Leila está por dentro. Está por dentro. Então, como ela também, né? Então, mas a turma do Gilberto, que ela participava, chegou até mais, né? De 14, né? Então, eu comecei como esclarecedor, né? Em cada trabalho desse, que realmente, comentando sobre a disposição do trabalho, o ser humano é o principal dentro de uma sessão de mediunidade. Se ele chegar na casa espírita perturbado, não há uma sessão mediúnica de clareza e satisfatória. Ele tem que chegar na casa com a cabeça limpa, com os pensamentos limpos, não ter nenhuma rusga, briga com ninguém, com a própria esposa, com os filhos, com os amigos do trabalho, não se exasperar numa condução com um motorista, com outro, chegar limpo para que a sessão espírita ela mantenha o equilíbrio, porque a sessão espírita são 3 elementos: o corpo espiritual, o ser humano e a natureza. Espetacular. São energias que são captadas e que dão elementos para que a sessão prossiga. Entendi. Ao longo desses anos todos, à frente ali do trabalho mediúnico, né? É importante, esse trabalho que ele está citando é o trabalho de desobsessão, né? Então é o trabalho ali onde a espiritualidade vai trazendo espíritos que estão precisando de um papo, de um contato, e aí tem justamente esse papel de quem vai ali conversar, né? Tentar convencê-lo a abrir seu coração para que a própria espiritualidade possa acolher esse irmão. Ao longo desses anos todos, qual foi a maior dificuldade assim que você percebeu dos espíritos que estão nessa situação de serem socorridos, né? O que eles apresentaram assim como sendo dificuldades? É o apego à vida material? É a saudade dos amigos? O que é que faz com que eles fiquem tão apegados assim? Falando sobre a determinados espíritos, existem uns mais brandos e uns mais rebeldes, né? Então, aqueles mais rebeldes que são terra a terra, né? E esses são mais difíceis de serem doutrinados. Há uma maior dificuldade. E, às vezes, quando ele vem, nós não conseguimos doutriná-lo ou esclarecer. Então, nós encomendamos, assim, eu disse assim, você pode fazer parte dessa casa. Essa casa é uma casa maravilhosa, é uma casa de amor, né? Você pode participar. É um meio de você conseguir amigos e seguir em frente a sua vida. Aí ele disse, aqui na frente tem um amigo meu, ele vai te levar para os aposentos, nós temos aposentos aqui, temos refeições. Tem um trabalho bom para você fazer.
Nós fazemos quentinha todo dia. Ou sopa, se você quiser, você vai optar. Agora você está com fome também, tem comida lá, você pode jantar. Depois, amanhã, você vai conversar com os amigos que vão te dar um esclarecimento fora de série. E aí eu queria começar perguntando para a Renata, como é que chegou esse papo de mediunidade nessa sua encarnação? Como é que você falou? O que é isso aqui, esse negócio de mediunidade? Conta um pouquinho para gente. Bom dia, gente. Eu tenho 29 anos e eu comecei a trabalhar 10 anos atrás, com 19. Só que é difícil essa pergunta, Lúcio, porque quando a mediunidade começou, eu não sei exatamente. Eu comecei a passar mais mal lá na casa espírita com 19, mas se eu for parar para pensar, eu acho que de alguma forma sempre teve ali algum resquício que eu já fui parar em psicólogo, psiquiatra e aí afora. Eu sou psicóloga, não estou condenando, eu acho que tem casos em que a gente realmente, é caso de saúde mental, nem tudo é espiritual não, mas no meu caso era, né, e não foi identificado mais cedo. Mas com 19, foi quando eu comecei a trabalhar, foi engraçado porque eu estava numa palestra na Casa Espírita, lá no Eurípides. Eu ainda não frequentava a mocidade, nessa época eu tinha vergonha. E eu estava assistindo a palestra lá no fundo, ainda bem que foi no fundo nesse dia, porque daqui a pouco eu escuto uma voz assim na minha cabeça. Você não presta. Aí eu... Não tinha nada a ver com a palestra. Você é uma pessoa horrível. Você é isso, você é aquilo. E começou a falar várias das minhas inseguranças pessoais. E aí eu comecei a ficar tonta. Aí na minha frente, uma moça começou a fazer exatamente isso. Eu vou interpretar. Ela começou a fazer assim. Aí eu olhei para ela. Tu lembra, Bruno? Não, Bruno não estava comigo nesse dia. Ela começou a fazer assim, com as duas mãos. Aí eu olhei, levei um susto e o espírito aqui falando no meu ouvido, eu falei, o que está acontecendo? Porque eu não entendia nada. E aí, daqui a pouco eu comecei a ficar tonta. O meu impulso foi pegar e sair correndo. Eu saí correndo do salão. Só que quando eu cheguei lá fora, eu já estava quase desmaiando, eu falei, eu não vou conseguir descer correndo a escada. Aí eu deitei assim, me larguei nas cadeiras que tinha ali no corredor. Foi uma cena trágica. E aí, daqui a pouco, foram chamar o Gilberto. O Gilberto veio lá de dentro do salão, olhou para mim assim, você me conhece? Aí eu fiz assim, que eu não estava conseguindo falar. Conhecia de vista só. Aí ele, dia tal, hora tal, volta aqui. Aí me deu um passe, eu me recuperei, a moça lá dentro também. E aí, no dia tal, na hora tal, eu voltei, ele pediu para que eu fizesse o tratamento de quarta-feira, que era aquelas salinhas, né, para quem não conhece, são umas salinhas que a gente faz um tratamento, a gente passa de salinha em salinha, enquanto isso está tendo reunião mediúnica nas salas lá de cima, para tratar a gente que está lá embaixo. Aí eu fui nas salinhas, foi a primeira vez que me convidaram para ir na mocidade, foi o Carlos Oerta, inclusive, quem conheceu. Quando eu estava no último dia da última sala, eu estava quieta, assistindo lá, né, os debates, daqui a pouco a minha perna começa a fazer assim, aí eu olhei, eu falei, não sei o que está rolando. Aí daqui a pouco eu comecei assim. Aí uma pessoa olhou para mim e falou assim, você está com frio? Aí eu falei, não. E eu assim, eu não sei o que está acontecendo. Aí daqui a pouco meu braço começou a fazer assim. Aí daqui a pouco os dois braços, aí todo mundo, passa na Renata. Aí reuniu todo mundo. Aí todo mundo levantou, fez uma roda. Eu fiquei assim, no meio da roda. Aí dando passo, não resolvia. Vamos chamar o Gilberto. E eu lá na cadeira. Aí nesse dia não estava tendo reunião mediúnica, era estudo dos médios, então o Gilberto estava livre. Aí foram chamar o Gilberto. Aí o Gilberto, Renata, vamos para outra sala. E eu andando assim, né, no meio da casa espírita. Eu pensando, que rico, porque eu não conseguia me controlar. Aí chegamos na sala, o espírito agarrou o Gilberto e eu por dentro, meu Deus, desculpa, não sou eu, não estou fazendo nada. Aí o espírito aqui agarrando o Gilberto. Aí ele foi conversando com o espírito. Aí daqui a pouco a minha mão começou a fazer assim. Aí o Gilberto, dia tal, hora tal, traz papel e lápis. Ele com a intuição dele. E aí foi assim que eu comecei. E aí no primeiro dia só saiu uma palavra na psicografia.
E aí depois começaram a vir mensagens e tudo mais, e aí a gente começou as reuniões de psicografia lá. Depois de um tempo teve mais história, né? Eu passei mal dentro do ônibus, na casa espírita, falando com sei lá o quê, baixando o espírito. Aí falaram, vamos para a reunião de desobsessão. Aí fui eu para a reunião de desobsessão. Eu fui parar na casa do Gilson, 11 horas da noite, meia-noite, com o espírito falando, meu pai me levando, e agora eu não posso te levar para casa. Aí decidiram, não, Renata, tem que trabalhar na desobsessão também. Então sempre foi nessa vibe, eu passando mal nos lugares. E é interessante isso, porque eu já conheci vários casos de pessoas que vão à casa espírita porque estão se sentindo mal, chegam na casa espírita, têm contato com o fenômeno mediúnico, acham que é porque estão na casa espírita e vão embora. Não volto lá mais não. Lá eu ouvi gente falando no meu ouvido, lá eu comecei a tremer. Só que a mediunidade não necessariamente está na casa espírita, né, Renata? Não, eu passava mal no ônibus, era uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Então a mediunidade ela pode se apresentar de diversas formas. Agora, o que não quer calar? Qual é... É claro que a mediunidade ela vai se apresentar de formas diferentes em cada pessoa, mas qual é a sensação da choque, da cólica, da tremedeira? O que é que... Você estava falando que a sua mediunidade, no caso, ela se apresentou como audiente e psicográfica, né? Ela pode apresentar várias, né? Mas na sua vivência mediúnica, qual é o sentimento? Você sabe, você sente alguma mão te encostando, falando, estou aqui, que é que você fala assim, opa, está rolando esse contato, essa troca de mensagens? Eu já tomei choque, já, inclusive, algumas vezes. Mas, geralmente, o meu coração acelera muito e eu começo a perceber os pensamentos do espírito. Porque no começo foi assim, nessa tremedeira toda e tal. Mas depois parou. O meu corpo não se mexe sozinho. Minha mediunidade não é mecânica, é muito mais intuitiva, né? E aí eu tive que aprender ao longo desses 10 anos a saber quando é que era o meu pensamento e quando era o pensamento do espírito. Então, geralmente são ideias que me invadem assim, de repente, o coração acelera muito. E aí eu posso ter uma série de sintomas. Eu já fiquei muito enjoada em caso de espíritos que estavam enjoados. Já senti muita dor em caso de espíritos que estavam com dor. Já senti muita raiva, muito ódio assim, de alguém que não era eu que estava sentindo, né? E aí a gente vai aprendendo a identificar essas coisas. Mas eu já senti várias coisas, assim, e choque, inclusive. Eu lembro que nessa época eu encostava nas pessoas, eu tomava choque. Aí falaram, vamos botar Renato para dar passe na terça-feira. Aí eu ia lá e dava passe. Aí o choque melhorava. Quanto mais apresentava algum tipo de mediunidade, mais trabalho colocava ela. Vai trabalhar na quarta, vai trabalhar na segunda, vai trabalhar... No seu íntimo, você sente isso como um fardo? Ou você já vê isso como algo natural? Ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar mediunicamente, eu estou tendo esse peso nas minhas costas ao longo dessa encarnação, ou isso para você já é uma coisa natural? E se é natural, de que forma que você se sente impactada, transformada com o trabalho mediúnico? Eu falei sobre isso com o Bruno ontem, inclusive. Eu não sei fazer essa comparação, tipo assim, como... Você acha que essa vida é melhor ou pior? Eu não sei, porque eu não sei como seria a minha vida sem mediunidade. Eu gosto muito de ficar lá e cá. Não consigo me imaginar sem isso. E, de forma alguma, é um fardo. Teve momentos que foram mais pesados, no momento que eu comecei com 19 anos. Então, eu estava fazendo pré-vestibular, depois fiz faculdade. Então, em muitos momentos, eu me via assim, meu Deus, eu fico estudando para a prova ou eu vou para a reunião mediúnica, né? Na época, eu ia para a reunião mediúnica, ficava estudando até tarde. Hoje em dia, eu penso que... Hoje em dia, eu não faria isso, eu ficaria em casa estudando para a prova e iria na próxima reunião mediúnica. Eu acho que a gente precisa equilibrar, né, as coisas. Eu preciso dar conta de ter uma profissão, de fazer alguma coisa... para me estabilizar no planeta Terra, né? Então, mas naquela época eu não sabia muito bem o que fazer. Então, se eu puder dar um conselho aí para os jovens que estão assistindo isso. Exerçam a mediunidade, mas o primeiro plano é sempre se estabilizar primeiro, né, na sua profissão, no caminho que você escolheu. Então, esses momentos em que eu tinha que conciliar com o estudo era mais difícil.
E também a questão familiar, porque o meu pai é espírita, mas minha mãe não acredita muito. E aí tinha parente meu que ligava lá para casa e falava, tem que tirar a Renata disso, ela está ficando fanática. Então, assim, teve umas coisas familiares que foram bem difíceis. Mas a mediunidade em si, não. A mediunidade em si é muito legal, eu gosto muito. Tanto de conversar com o espírito através de outro médium, como ser o instrumento também, né, que vai permitir essa comunicação. Exatamente no ponto que você tocou, e se eu não fizesse essa pergunta, não seria o Lúcio. Por que é tão difícil ver jovens envolvidos no trabalho mediúnico? E é claro, dentro da nossa perspectiva do que a gente vê ao longo da nossa vivência, né? Por que é tão difícil? Será que não existe jovens médiums? O que será que falta para que a gente tenha uma união entre essas duas partes, né, no trabalho mediúnico? O que você considera na sua visão, até porque você já trabalhou com juventude dentro de casa espírita há muito tempo? Pergunta simples, né? É isso, estamos aqui para isso. Eu acredito que é por conta das pessoas não entenderem mesmo o que o jovem precisa fazer enquanto jovem. Como estudar, por exemplo. Seja para uma profissão, para qualquer outra coisa que o jovem queira seguir, né? Nesse sentido aí de carreira, enfim. A gente precisa entender que a fase de se preparar é na juventude, então não tem como a gente exigir que o jovem priorize os trabalhos na casa espírita. Esse momento vai chegar quando ele tiver a vida mais estabilizada. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é ignorar que o jovem é jovem em todos os outros sentidos, né? Quando a casa espírita não fala sobre assuntos que os jovens querem falar, por exemplo, eles não vão deixar de falar, eles só vão buscar esses assuntos em outros lugares. Então, muitas vezes, algumas casas espíritas não são receptivas mesmo para o jovem, né? A gente precisa estar sempre se modernizando, a gente sempre precisa ver o que está acontecendo no mundo e trazer isso para dentro da casa. A mediunidade não é uma coisa que acontece na casa espírita. O espiritismo também não é uma coisa que acontece na casa espírita. A mediunidade é da vida, inclusive sempre existiu, muito antes de Kardec organizar o espiritismo enquanto doutrina. E as coisas estão acontecendo por aí. Então, os jovens querem saber, querem perguntar, e eles sempre fazem esse link com os temas que a gente estuda dentro da casa espírita. Então, acaba que a casa espírita pode repelir os jovens nesse sentido. A gente não tem que ter medo de trazer o mundo para dentro da casa, porque é isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar aqui, né, trancado nessas paredes e o mundo acontecendo lá fora. Tem muita coisa legal no mundo, muita coisa interessante. Também tem muita coisa ruim que a gente quer conversar sobre. Então, eu acho que a gente precisa sempre trazer, sempre misturar, né, trazer o mundo aqui para dentro e encarar a mediunidade como algo supernatural da vida, e que ninguém precisa ser um apóstolo igual o Chico Xavier, né? Isso aconteceu comigo muitas vezes. As pessoas olhavam para mim e falavam, não, Renata, jovem com 19 anos, e achava que eu era, sei lá, uma santa, que não errava, que ia se dedicar e a trabalhar só pela casa espírita. Eu cheguei a ouvir pessoas falando, por que você não larga a faculdade? Trabalha mais aqui. E eu falava, não, eu não vou largar minha faculdade. Então, as pessoas, eu acho que a gente precisa humanizar os jovens para que eles não saiam e busquem outros caminhos. E que se buscar também, está tudo bem. Existem outras opções boas no mundo, né? Outros caminhos legais. Mas se a gente quiser que os jovens venham para a casa espírita, a gente precisa deixar o ambiente atrativo, né? Enfim. Essa questão de por ser médium, ser perfeito, a gente tem que lembrar que ninguém é médium por mérito, né? Você não trabalha mediunicamente, então fulano é muito bom, então vai ser um bom médium. Não, a mediunidade, ela faz parte do trabalho, faz parte muitas das vezes de formas de a gente resgatar a nossa vivência, né? De nós melhorarmos o nosso dia a dia, o nosso acréscimo moral, tudo isso. Então,
Eu vou só contar uma coisa rápida. A primeira vez que eu conheci o Cefac é porque me botavam tanto para trabalhar em todos os lugares que eu falei, não, eu vou fazer o tratamento em um lugar diferente. Aí, quando eu cheguei no Cefac, eu fiquei só aqui recebendo paz, carinho, amor. Eu falei, vou vir para cá. Aí foi quando eu conheci o Cefac. Ninguém me botou para trabalhar de primeira. Achei isso incrível, que nessa época, né, por ser muito jovem, acontecia isso, né? Não, Renata, vai nisso, vai nisso, vai nisso. Daqui a pouco eu estava de domingo a domingo na Casa Espírita. Aí aqui eu só recebi amor e carinho. Então eu queria agradecer por todo mundo, né, daqui do Cefac. E acho que a única consideração que eu tenho para fazer é a gente encarar a mediunidade como algo normal, não é nada demais. Não é nada de outro mundo. É uma coisa que faz parte da vida. E é isso, não tem muita coisa para falar, não. Obrigado.